Muito bem, cá estamos nós. São 20 horas e 8 minutos do dia 26 de março de 2025. Nós vamos começar a nossa Masterclass, que vai ficar gravada para as pessoas que não puderam estar aqui. Ok? Eu vou compartilhar com vocês agora uma tela, um PowerPoint, para a gente começar a falar sobre o assunto que nos interessa. Muito bem. Eu vou pedir a vocês que, eu não sei se vocês perceberam que eu pedi antes que vocês tivessem papel, caneta à mão, lembram? Sim. Então, por favor, eu quero que vocês pensem um pouco a respeito dessa primeira pergunta: quem sou eu? E aí eu quero que você escreva aí para você, não precisa de compartilhar, tá? Quem é você? Ou seja, quem sou eu? Escreva aí quem é você para você mesmo. E depois que você fizer isso, escreva também o seguinte, a pergunta 2. Quais são as minhas expectativas para esta Masterclass? O que você espera dela? Escreva assim, bem resumido, tá? Tipo assim, isso. Ou quiser expandir mais um pouco, tudo bem também. Muito bem. Todo mundo já escreveu? Tem alguém que ainda está Finalizando. escrevendo? Finalizando. Então, finaliza para a gente dar continuidade. Muito bem. Seguimos? Pronto. Então, agora, nós vamos falar um pouco do que eu chamo de estrutura da personalidade. Nós precisamos saber como a nossa personalidade funciona para que a gente possa lidar com ela de uma maneira tranquila, de uma maneira leve e sabendo o que está acontecendo. A nossa personalidade, ela é formada por pensamentos, por sentimentos e por comportamentos. Esse tripé, vocês olhando para a figura, tem a figura de um triângulo, em cada vértice está escrito lá, pensamento, sentimento e comportamento. E no centro tem uma seta informando, dando a ideia de que isso é dinâmico. Estamos juntos? Sim. Ok. Então, essa estrutura da personalidade, de acordo com a análise transacional, nós damos o nome de estados do ego, ou estados do eu, tá? O que é isso? É um sistema coerente de pensamentos, sentimentos e comportamentos que são relacionados a um dado sujeito, ou seja, a um único indivíduo. Ou seja, o estado do eu, o estado do ego, todos nós temos isso. Todos nós, tá? Mas ele é um sistema de pensamento, sentimento e comportamento que é característico de cada pessoa. Cada pessoa tem os seus três, vamos dizer assim, pensamento, sentimento e comportamento. Todos nós temos isso, tá? A menos que a pessoa nasceu com um problema, vamos dizer assim, neurológico, e etc, etc. Mas não é disso que a gente está falando. Está falando da pessoa que tem uma saúde natural normal, tá? Uhum. Então, guardaram isso? Pensamento, sentimento e comportamento? Porque nós vamos Sim. falar disso o tempo todo. Pensamento, sentimento e comportamento. São esses três, é um tripé que rege a nossa personalidade. Agora, de acordo com a análise transacional, nós damos nomes a isso, né? Aqui está um desenho que vocês vão olhar, três bolinhas, uma em cima da outra, representando os estados do ego, que temos o estado do ego estereopsique, neopsique e arcopsique. Mas como esses nomes são nomes assim mais técnicos, a gente simplifica isto, para ficar fácil de guardar. Então, nossos estados do ego são pai, adulto e criança. Você vê que o pai está escrito com P maiúsculo, adulto com A maiúsculo, C com C maiúsculo, criança com C maiúsculo. Para diferenciar um pai biológico, uma pessoa adulta e uma criança. Aqui, pai, adulto, criança são os estados do ego. Tá bem? É uma metáfora isso. Olhando para cá, vocês vão ver assim.
Olha a definição aqui, ó, um sistema coerente de pensamento, sentimento e comportamentos. Por exemplo, essa bolinha de cima, que corresponde ao estado do ego pai, são aquilo que nós introjetamos nas nossas figuras parentais. O que é uma figura parental, hein, gente? Figura parental é aquela pessoa que cuidou da gente quando éramos criança. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um avô, pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser um irmão mais velho, tá? São aquelas pessoas que têm influência sobre nós quando éramos crianças. Então, a gente vai formando a nossa personalidade com tudo aquilo que as figuras parentais vai dizendo para a gente. A gente vai introjetando no estado do ego pai. Por exemplo, como é que você aprendeu o que é certo, o que é errado? Foram as figuras parentais que ensinou para você, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é bonito, isso aqui é feio. Isso pode, isso não pode. Então, são os nossos valores que nós pegamos e introjetamos isso para dentro da nossa personalidade, mais especificamente, dentro do estado do ego pai. Estamos juntos? Sim. Sigo. Tá Pronto, certinho. Tá sim, bom. sim, positivo. Certinho. Positivo e operante? Operante. Tá bom. E operante. Então, introjetado das figuras parentais é o que vai formar o nosso estado do ego pai, que tecnicamente é chamado de esteropsique. Você não precisa guardar esses nomes, não. Só guardar estado do ego pai é o suficiente. Agora vemos aqui embaixo, no meio, neopsique, que é o estado do ego adulto. O que é o estado do ego adulto? É um sistema coerente de pensamentos, sentimentos e comportamentos adaptados ao aqui e agora. O estado do ego adulto é aquela parte da nossa personalidade que contacta a realidade, toma conhecimento da realidade, processa esses dados de realidade e emite respostas em cima desse dado de realidade. Entende? Por isso que é pensamentos, sentimentos e comportamentos adaptados ao aqui e agora. Porque o Doutor, quando o senhor fala sempre a questão pensamento, sentimento e comportamento, eles estão sempre nessa sequência ou pode variar, vamos dizer, comportamento, pensamento e sentimentos? Eles são intercambiáveis. Tanto faz, eles não tem uma ordem, não. Eles aparecem de todo jeito. Sentimento e comportamento, sim. Uhum. Tá? Sim. E aí vem o estado do ego criança, que é a arqueopsique, que é um sistema coerente de pensamento, sentimento e comportamentos fixado da infância precoce. O que é fixado da infância precoce? Vou explicar como é que é isso. Você já viu uma criança pequena fazendo birra? Já, né? Todo mundo já viu uma criança pequena fazendo birra. Se joga no chão, grita, chora, esperneia. É assim que uma criança pequena, né, faz birra. Agora, você já viu uma pessoa grande, adulta, fazer algo muito parecido? Ela não se joga no chão, muitas das vezes, não esperneia lá no chão, mas ela fica de cara feia, faz bico, fica bicuda. Aí você pergunta, o que houve, fulano? Nada não. Ou seja, está parecendo uma criança que está sendo frustrada. Ou seja, é aquelas emoções lá da infância que ficaram fixadas. E hoje, na vida adulta, a pessoa apresenta aquelas emoções de uma maneira diferente, mas quer dizer a mesma coisa. A criança, por exemplo, quando quer um brinquedo, quer um sorvete, o pai ou a mãe não dá, às vezes ela começa a fazer birra. Aí o pai enche o saco, baixa, não sei o quê. Aí o pai ou a mãe, para se ver livre, o que elas fazem? Termina dando o brinquedo, termina dando sorvete. Aí a criança aprende, a criança é sabida, que todas as vezes que ela quiser alguma coisa, se ela fizer aquela birra, insistir, ela termina tendo aquilo. E isso vai se repetindo, isso vai se repetindo, isso vai se repetindo. Quando vira adulto, pessoa grande,
ela não aprendeu a pedir diretamente o que ela quer. Aí ela está querendo lá, de repente, aquela mulher que de repente está querendo que o marido convide ela para ir para o cinema, mas ela não pede diretamente, ela não fala diretamente. Aí ela fica reclamando, fica de cara feia, fica de mau humor. E aí o marido, o que foi? Falou, nada não. Como assim? Mas deixa estar que ela está querendo alguma coisa, só que não aprendeu a pedir diretamente o que ela quer. Por quê? Porque lá na infância ela foi super protegida, foi mimada, não foi frustrada. Tudo que ela queria, ela fazia birra e ela ganhava. Isso é um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Para vocês entenderem o que acontece dentro da nossa personalidade. Estamos juntos até aqui? Sim. Sim? Sim. Ou seja, já entenderam então o estado do ego pai, estado do ego adulto, estado do ego criança. Isso é o quê? É o que nós chamamos de estrutura da nossa personalidade, de acordo com a análise transacional. Todos nós temos 3 estados do ego, todos. Todos nós temos. Só que o meu 3 estados do ego, pai, adulto, criança, você também tem, Igor, pai, adulto, criança, mas o meu é diferente do teu. Sim. Como a Kelly também tem pai, adulto, criança. Só que é diferente do seu, Igor. E assim por diante. Ou seja, é como se fosse a impressão digital da personalidade da pessoa. Tá ok? Muito bem. Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês podem perguntar, inclusive, para clarear para os outros que vão ver depois a gravação. Eu já tinha verificado essa questão desse tripé do pensamento, sentimento e comportamento, nele inserido esse conteúdo na programação neurolinguística, onde lá eles passam essa ideia que o pensamento gera o sentimento e o sentimento gera o comportamento. Por isso que eu perguntei para o senhor se existe uma ordem direta relacionada a esse ponto aqui. Perfeito. Isso é uma boa observação, viu, Igor? Porque... A programação neurolinguística, eles passam dessa maneira. Eu sei, eu conheço neurolinguística. Mas é isso mesmo. Aquilo, por exemplo, você conhece alguém que tem medo de barata? Sim. Sim, conhece. O que acontece a pessoa que tem medo de barata quando ela vê uma barata? Entra em pânico. Tem um comportamento, às vezes, de subir na mesa, gritar, espernear, sair correndo. Isso é o comportamento que a gente está olhando e está vendo, não é? Sim. Agora, o que será que ela sente, o sentimento dela, ao ver uma barata? Provavelmente de nojo. Pô, se ela sai correndo desesperada, provavelmente é medo, né? O sentimento é medo, percebe? E o que ela pensa a respeito de barata? Eu penso que barata é um bicho perigoso, é um bicho nojento. Então, vamos supor que eu vou trabalhar com essa pessoa que tem fobia de barata. Medo de barata é um medo infundado. Medo infundado chama-se fobia. E aí... A questão de... Podemos relacionar a questão de trauma. Muitas vezes uma coisa assim, como o senhor está relatando, a pessoa vê uma barata, claro, é um bicho nojento que não gosta, que todo mundo sabe que é sujo, mas tem pessoas que ao verificar a barata e tem contato, aquilo ali acaba, vamos dizer, que gerando um trauma, um medo, algo negativo para ela, que não vê surgir. É isso mesmo. Normalmente, a pessoa que tem medo de barata, ela teve algum familiar que também tinha medo de barata. E ela pegou aquilo, vendo a pessoa desesperada com a barata, uma criança, por exemplo, vendo a mãe subindo em cima da mesa, gritando que viu uma barata, na cabeça da criança aquilo é um bicho perigosíssimo, porque a mãe, uma adulta, está fazendo isso, né? Aí, vamos supor que eu vou trabalhar com essa pessoa no sentido de que eu vou tentar mudar o pensamento dela sobre barata. Nós vamos para um laboratório, vamos estudar a fisiologia da barata e vamos ver para que a barata existe, né? Aí ela começa a estudar e vê que a barata tem utilidade. A barata tem lá o seu movimento de limpeza, de tirar, vamos dizer, os micróbios
e comer os micróbios, etc, etc. Aí ela já vai começar a ficar pensando, bom, a barata tem uma utilidade. Porque antes ela não pensava que barata tinha alguma utilidade. Mas no laboratório, com o estudo, ela começou a perceber que tem. Significa o quê? Que ela começou a mudar o seu pensamento a respeito da barata. E quando ela começa a mudar o pensamento a respeito da barata, de quebra, ela começa a mudar o sentimento a respeito da barata. E, concomitantemente, começa a mudar o comportamento em relação à barata. Ou seja, pensamento, sentimento e comportamento, eles estão interligados. E, por exemplo, numa terapia, quando a pessoa faz uma boa terapia, às vezes nós trabalhamos com o comportamental, dali a pouco a gente já está trabalhando com o pensamento, e concomitantemente já estamos trabalhando com as emoções, ou seja, a gente trabalha com a pessoa de uma maneira integrada, que mexe no comportamento, no sentimento e no pensamento, sentimento e comportamento. Esse tripé, que vai fazer com que a pessoa mude como um todo. O ser humano é biopsicossocial espiritual, ou seja, o ser humano é um todo. Ele não é uma coisa. Ele não é um. Você não é um estado de ego pai. Você não é um estado de ego adulto. Você não é um estado de ego criança. Você não é os seus estados do ego. Isso são partes da sua personalidade. O ser humano é muito mais que isto. Entende? Transcende a tudo isto. Estamos juntos? Podemos passar em frente? Então vamos ver aqui mais um passo adiante aqui. Quando a gente fala aqui, olhando aqui as 3 bolinhas lá. Está escrito pai, mas a abreviatura apenas P. Adulto, abreviatura apenas A. Criança, abreviatura apenas C. Pai, adulto, criança. Para simplificar as coisas. Estamos juntos? Aí nós vamos definir com mais presteza o estado do ego pai. Aqui no estado do ego pai, onde estão assentados os aspectos da moral, juízo de valor, as maneira, vamos dizer, o senso de proteção, de nutrição, julgamento e tradições, né? Que são internalizações de como os pais foram, através de gestos, modo de falar, atitude, os conceitos que eles pregam, os comportamentos deles. Você quer ver uma coisa que clareia bem isso? Eu já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa e conviver com ela um tempo. Aí, um dia, eu fui numa festa na casa dessa pessoa. E lá estava o pai dessa pessoa. Aí eu olho assim para o pai, gente, até o andar é igual desse meu amigo. Vocês já tiveram a oportunidade de ver isso? Por exemplo, o pai de uma pessoa, aí que você começa a olhar assim, você vê o jeito de andar é parecido, o jeito de falar, às vezes coincide, o jeito de gesticular é muito parecido. Já tiveram a oportunidade de ver algo assim? Ou Já, seja, doutor, diga. não, é uma observação, às vezes, até Diga. filhos adotivos. Sim. Não tem a genética, mas às vezes a gente olha e fala, nossa, se fosse filho biológico não parecia tanto. Porque copia, eles vão copiando os comportamentos, vão copiando o jeitão da pessoa ser. E isso vai caracterizando a personalidade, mais especificamente o estado do ego pai, que é aquela parte introjetada, que vem de fora para dentro. Perfeito? Sim. Cadê o Igor? Caiu? Pronto, aqui, continua aqui. Você está aí. Pensei que tivesse caído. Agora vamos ver aqui o estado do ego adulto. Tem a função de coletar dados do ambiente, armazenar, processar e responder. Atua como mediador entre as exigências instintivas da criança e as condutas normativas do pai. Lembra que eu falei que o estado do ego adulto é aquela parte da nossa personalidade que contacta a realidade?
que pega, vê o que está acontecendo no aqui e agora, processa esses dados e emite uma resposta em cima do que está acontecendo agora. É exatamente isso, que a pessoa, quando está conectada com seu adulto na realidade, ela vê, olha e sabe o que está acontecendo de fato. Não fica inferindo o que está acontecendo. Ela usa dados de realidade, fatos, ok? Esse é o estado do ego adulto. E ainda temos o estado do ego criança, né? Que é o pai, adulto e criança. A criança é o centro energético e o motor da vida. Vamos dizer, a sede da intuição e do impulso criativo. Todos nós somos criativos em algum nível. E esses impulsos criativos estão no estado do ego criança. É aí onde estão assentados os sonhos e fantasias. É mais ou menos as relíquias da criança que fomos um dia. Eu costumo falar que eu sou o adulto, hoje eu sou o adulto da criança que um dia eu fui, tá? Isso representa a formação da nossa personalidade. Como é que a nossa personalidade é formada? É desse jeitinho aí que eu estou falando. O estado do ego pai é introjetado, vem de fora para dentro. Nós aprendemos. O estado do ego criança são as relíquias, são aquelas emoções que a criança percebe que dá certo. Se eu me comportar emocionalmente assim, eu sou aceita, sou amada, sou querida, eu ganho aquilo que eu quero, e assim por diante. E aí ela começa a fixar isso e vai usar isso no futuro para ter as coisas que ela quer, porque a criança quer, que é o depositário de quê? De todos os nossos desejos, de todos os nossos sonhos. A criança fantasia, né? Fantasia muitas coisas. E nós, depois de grande, continuamos fantasiando. Continuamos desejantes. Somos seres desejantes. Que estamos aí desejando muitas coisas que às vezes a gente nem precisa, mas às vezes a gente faz uso desse movimento energético que é da criança, que é o centro da vida, é o motor energético da vida, é a criança. Vida está na criança. Tanto é que uma criança, quando nasce, ela só tem o estado de ego criança. O estado de ego adulto, o estado do ego pai ainda vão se formar. Ou seja, então nós já nascemos com parte do estado de ego criança, que é nossos instintos, tudo aquilo que é biológico, tudo aquilo que faz parte da nossa genética, está no bojo do estado do ego criança. Então ele é o primeiro a aparecer. O estado da criança é o primeiro a aparecer, que é quando a gente nasce. Mas ele também é o último a desaparecer. Como assim? Vocês já viram a pessoa que vai ficando cada vez mais idosa? Vai ficando idosa, idosa, idosa. Aí ela começa a não ter mais aqueles juízos de valores. A moral dela já não está muito legal. Ela começa a não ter filtros, ela começa a ter dificuldade de entrar em contato com a realidade, ela fica, muitas das vezes, dependente de uma pessoa adulta cuidar dela. Vocês já viram isso acontecer? Já, não já? Pois é, igual o bebê, quando nasce, precisa de um adulto para cuidar dele. E a pessoa, quando vai ficando idosa, 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 e às vezes fica idosa de tal sorte que não tem condições mais de cuidar de si. Precisa que alguém cuide dela. Às vezes fica doente, uma série de coisas. Por isso que eu digo que o estado da criança é o primeiro a aparecer e o último a desaparecer. Uma outra coisa, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui com meus 3 estados do ego intactos. Contato com a realidade, meu juízo perfeito, minhas necessidades biológicas estão sendo satisfeitas, mas aí eu vou para uma festa e começo a beber álcool, bebida alcoólica, tá? O
que acontece quando eu começo a beber? Eu começo a beber, o meu estado do ego pai, que são aqueles valores introjetados, eles começam a ficar fora do controle. O que acontece? Eu começo a perder o filtro de normas, de juízo de valores, eu começo a falar coisas que normalmente eu não falaria. E aí, se eu continuo bebendo, esse filtro vai ficar cada vez menor e eu vou começar a perder o senso de realidade. Eu vou começar a ver coisas e não levar em conta aquilo que eu estou vendo. Por isso que quando a pessoa bebe e vai dirigir é um perigo. Por quê? Porque o juízo de valor dela está prejudicado. A percepção de realidade dela também está prejudicada. Ela só está com seu estado do ego criança no comando. E aí fica, e a criança tem desejo, né? Desejo de correr, de acelerar. Aí como não tem o filtro do pai e os dados de realidade estão fora do lugar pela ação do álcool, aí fica perigoso. Perceberam como é que uma pessoa, como é que o estado os estados do ego da pessoa se comporta diante do álcool, diante da bebida alcoólica? E se ele continuar bebendo, ele vai ficar cada vez mais sem filtro, sem percepção da realidade. E ele pode entrar, inclusive, em coma alcoólica. Coma alcoólica, aí ele vai ter que ser, inclusive, internado para não morrer. É só a criança que está no comando de tudo, mas não tem nem consciência do que está se passando. Coma alcoólica é isso. Vai diminuindo o estado do ego pai, vai diminuindo o estado de ego criança, e só fica, adulto, né? Diminuindo o estado de ego adulto, só fica o estado de ego criança, que não tem filtro. Já pensou uma criança de 5 anos pegar no volante de um carro? É isso que acontece com a pessoa que bebe. Estamos juntos? Sim. Estamos juntos. Então vamos em frente. Agora, olhando para essa figura aqui. Então, até agora, nós falamos, vamos dizer assim, os conteúdos dos estados do ego. O que tem lá dentro do estado do ego? Agora nós vamos falar um pouquinho do como funciona isso. Então, vamos olhar aqui para si. Aqui, o estado do ego pai tem o pai crítico e o pai nutritivo. Olha lá. PC significa pai crítico. PN significa pai nutritivo. E se vocês olharem aqui, eu quero que vocês prestem atenção aqui numa coisa. Vocês vão ver aqui em cima, circuito negativo, e aqui do outro lado, circuito positivo. Está todo mundo vendo isso? Sim. Circuito positivo e circuito negativo. Então, o estado do ego pai, que é a bolinha azul, funcionalmente, ele se divide em pai crítico e pai nutritivo, que tem os dois aspectos, circuito positivo e circuito negativo. Vocês vão entender o que é isso. Por exemplo, o pai crítico no circuito positivo é o chamado de protetor. É aquela parte da personalidade que estrutura a nossa vida. É aquela parte da personalidade que é o ordenador das coisas. O pai crítico, ele serve para proteger a si mesmo e proteger o outro. Por exemplo, aquela criança que está prestes a enfiar o dedo na tomada e você fala com ela assim: menino, para com isso! Isso é perigoso! Olha o tom de voz que eu estou usando. Esse tom de voz é característico de pai crítico. Positivo, por quê? Porque é para proteger aquela criança. Aquela criança que está subindo no parapeito da janela, lá no 10º andar. Você dá um grito com ela: menino, desce daí! Vai lá, puxa ela para dentro de casa. Você está protegendo. E essa ação, essa contundência na fala, esse gesto, é um gesto característico de pai crítico, tá? Então, nós percebemos as diversas nuances da nossa personalidade, do tom de voz, dos gestos. Mas aí, então isso é positivo, positivo. Agora vamos ver o lado negativo do pai crítico. Como é que é isso? O pai crítico negativo é o chamado de perseguidor.
que é aquela parte da nossa personalidade que demonstra autoritarismo. É aquela pessoa autoritária, é aquela pessoa agressiva, é aquela pessoa julgadora, é aquela pessoa desrespeitosa, é aquela pessoa preconceituosa. Os preconceitos estão todos no estado do ego pai. E quando ele é manifestado com o pai crítico negativo. Por exemplo, quando você ralha lá com seu filho, que ele está fazendo alguma coisa errada, uma criança de 3 anos, 4 anos, ele não sabe discernir se o que você não gosta é o que ele está fazendo ou se você não gosta dele. Por isso que é importante deixar isso claro. Olha, eu te amo, mas não vou permitir que você continue fazendo isso, não. Você vai se machucar com isso. Isso é perigoso. Aí você deixou bem claro que você ama, você gosta. O que você não gosta é aquilo que ele está fazendo, que é algo perigoso. Aquilo que ele está fazendo, que é o comportamento dele. É aquilo que você está corrigindo. Mas dele você gosta. Você ama essa criança. E ele precisa saber disso, por quê? Porque a criança tem pensamento mágico. Ela não sabe discernir o que é que você não gosta. Se é o comportamento ou se é ela em si. Então, tá claro aí o que é pai crítico negativo e o que é um pai crítico positivo? Sempre lembrando, o pai crítico positivo é aquele que usa todo o seu aparato para dar limite para o outro, para corrigir algum comportamento negativo, mas faz isso de maneira positiva. Tem gente que tenta fazer isso, mas só que no circuito negativo, gritando, julgando, criticando, chamando o outro de burro, de idiota, teu merda. Isso é pai crítico? É pai crítico, mas negativo, tá? Por pior que seja a arte que a criança está fazendo, não lhe dá o direito de chamar ela de burra, de idiota. Não. Você está lidando com um ser humano. E tem muita gente que, muitas das vezes, não tem esse discernimento e faz isso. Você é burro, você é idiota, você é um merda, você não vai dar para nada. E aí, a criança vai absorvendo isso, vai absorvendo isso, vai absorvendo isso. E quando fica adulta, ela acredita que ela é burra. Ela acredita que aquilo não é para ela. Fica com baixa autoestima. Não tem confiança nas coisas que ela quer fazer. Ela acha que não vai conseguir. Por quê? Porque não teve um incentivo lá na infância. Principalmente da que eu vou falar agora, que é o pai nutritivo, o PN. Pai nutritivo positivo, pai nutritivo negativo. O pai nutritivo positivo é o chamado permissor. É aquela parte da personalidade que é o apoiador, orientador, ajuda e dá segurança. Por exemplo, é aquele pai que diz para o filho: eu te amo, você é importante, você é inteligente, você errou, mas a gente aprende com os erros. Vamos lá, tenta de novo. Da próxima vez você acerta, vamos lá. Eu estou com você, você pode contar comigo, estou do seu lado, vamos lá. Isso é passar confiança para o filho. É através do pai nutritivo positivo, tá? Isso você pode fazer também com o seu empregado, com o seu auxiliar, com o seu, sei lá, aquela pessoa que, por exemplo, se você é um chefe e você lida com os seus subordinados de uma maneira positiva, incentivando a ele a crescer, a evoluir, você está usando o pai nutritivo positivo. Agora, do outro lado, que é o pai nutritivo negativo, é o chamado de salvador. Salvador aqui é no sentido de superproteção, excesso de cuidado com o outro. Ou seja, a metáfora que eu uso é, ao invés de você ensinar o sujeito a pescar, você dá o peixe para ele. Isso é salvar. Salvar é nesse sentido, de fazer pelo outro. Fazer pelo outro aquilo que ele pode fazer por si só. E tem muita gente que é aquele centralizador, ele tem dificuldade de delegar as coisas para o outro.
Aí ele centraliza tudo, porque se eu não fizer, não vai sair direito. Ah, fulano pode até fazer, mas não vai fazer igual eu faço. E ele não tem o trabalho de ensinar a pessoa a fazer. Ele é o famoso centralizador. É aquela pessoa que está sempre fazendo pelo outro aquilo que esse outro pode fazer por si só. Eu costumo falar para os pais: não faça nada para o seu filho que ele não possa fazer por si só. Entende isso? Ensina seu filho, sua filha, desde pequenininho, levantar, arrumar sua própria cama. Ah, sim. Ah, vai dar trabalho. Eu demora muito, eu estou com pré. Então, você vai ter depois um adolescente ou até um adulto jovem que não vai fazer porcaria nenhuma dentro de casa. Por quê? Porque não ensinou ele a fazer. Você fez por ele. Entende? Tem mães que ao invés de ensinar o filho o dever de casa para o filho, ela faz o dever de casa para o filho. Isso é salvar. Isso é atuar no pai nutritivo negativo. Estamos juntos? Sim. Sim. Cadê a Gislene está aí? A Gislene está aí. Eu estou escutando a vozinha dela. Vamos lá. Cadê? Ah, sim. Estamos juntos? Sim. Então, agora vamos passar para o estado do ego adulto. A bolinha azul agora está no centro. O estado do ego adulto positivo, né, o circuito positivo, ele é analítico para a tomada de decisões. Ele é organizado, adaptável, objetivo e responsável. Ou seja, ele está desenvolvendo um projeto, alguma coisa assim, ele está analisando as coisas que eles estão para depois tomar o quê? A decisão. Às vezes ele tem que resolver um problema, ele vai olhar, vai ver os dados, o que tem, os fatos, analisar aquilo para depois tomar a decisão. Ele vai organizar as coisas e torná-las adaptáveis ao aqui e agora e vai ser objetivo, com responsabilidade, em cima daquele problema que ele está solucionando. Agora, o adulto no circuito negativo é o adulto que chamamos contaminado. O adulto contaminado é quando o adulto é invadido pelos preconceitos do pai e pelas, vamos dizer, as fantasias das crianças. E aí fica um adulto que não vê de fato a realidade, vê parte da realidade, ou vê a realidade distorcida. Tá? Aí é o circuito negativo do adulto. É aquele pessoa, quando tem que tomar uma decisão, ele fica confusa, tá? É sinal que o adulto está contaminado. Estamos juntos? Sim. Sim. Aí vamos ver aqui agora vamos passar cá para baixo, estado do ego criança. Observe que o estado do ego criança, ele tem CL, que é a criança livre, tem CAS, criança adaptada submissa, e CAR, criança adaptada rebelde. Vamos falar de cada uma, sempre pensando, tem o circuito positivo e tem o circuito negativo. Criança livre, no circuito positivo, é a nossa espontaneidade. É aquela parte criativa que nós temos, aquela nossa curiosidade, a nossa alegria, a nossa afetuosidade está na criança livre, no circuito positivo. Espontâneo, curiosa, criativa, alegre, afetuosa, no circuito positivo. Agora, no circuito negativo, a criança livre é aquela situação que a pessoa é impulsiva, é egocêntrica, é imediatista, ou seja, é aquela pessoa que diz assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, tudo eu, tá? É egoísta. Isso é a criança livre negativa, ou seja, ela tem que ser o centro das atenções. Isso é criança livre negativa. Perceberam a diferença da criança livre positiva para a negativa? Uhum. Perfeito. Agora vamos falar aqui da criança adaptada submissa. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Não. Criança adaptada submissa no circuito negativo, ela
ela se ajusta às situações de modo cooperativo. Porque tem muitas coisas que nós temos que nos ajustar para convivência. Nós temos muitas das vezes que ser flexíveis para nos adaptarmos às condições diferentes, não é? Lembro na época da Covid-19, olha quanta mudança nós tivemos que fazer para nos adaptar. Isso é o movimento da nossa criança adaptada, submissa, positiva. Por exemplo, você está dirigindo pela rua, aí você está vendo, o sinal ficou amarelo. Significa que em seguida ele vai ficar vermelho, o semáforo, né, que fala. E aí, o que você faz? Você para, você obedece a uma lei de trânsito. Você se submete a uma lei de trânsito. Isso é uma submissão positiva. Tá claro isso? Sim. Agora vamos ver, criança adaptada submissa no circuito negativo, que é aquela criança insegura, inibida, é aquela pessoa que tem uma timidez, ela fica sempre assim, calada, encurvada, amuada pelos cantos, é aquela pessoa que tem dificuldade de conversar com outra pessoa, é aquela pessoa que tem uma insegurança muito grande dentro dela, ela não tem confiança em buscar aquilo que ela tanto deseja, aquilo que ela sonha, só fica a nível de sonho. Ela não coloca em prática. Por quê? Porque ela tem insegurança, tem medo. Medo de não dar certo, medo de fracassar. Por quê? Porque ela é insegura. Costuma ter baixa autoestima a pessoa que tem uma criança adaptada à submissa muito grande, muito evoluída. Ok? Então, notaram aqui a criança adaptada à submissa positiva, que é ok, né? Ela submete a, por exemplo, uma lei de trânsito, ela não invade o espaço do outro, ela respeita o espaço do outro. Agora, já a criança adaptada à submissa, não ok, ela é insegura, inibida, tem dificuldade de pedir diretamente o que quer, fica amuada pelos cantos, muitas das vezes entra em depressão, ansiedade, angústia, e tudo isso devido à sua criança adaptada à submissa que está muito desenvolvida. Isso não é bom. Agora nós temos também a criança adaptada rebelde. Criança adaptada rebelde, circuito negativo. É aquela pessoa que está sempre se opondo, posiciona-se com contrapontos que estimula o pensar diferente. Por exemplo, ela vê uma coisa que aquilo, não está legal, não está bom. Então, por exemplo, se você vê o seu vizinho, você desconfia que o seu vizinho está espancando um filho ou uma filha. Você, caramba, é de bom tom que você não vá lá na casa dele, bater na porta porque senão ele pode ser uma pessoa esquentada e dar até um tiro, né? Mas é de bom tom você se rebelar contra aquilo de maneira protetora. Por exemplo, fazendo uma denúncia anônima, chamando a polícia para ver o que está acontecendo, porque você está notando que a pessoa você desconfia que está acontecendo alguma coisa, que uma criança não pode se defender, né? Feminicídio, muitas das vezes, acontece dentro de quatro paredes, mas os vizinhos, às vezes, observam, mas têm medo de fazer alguma coisa. Então, quando se rebela contra alguma coisa que o outro não se pode defender, mas se rebela de uma maneira protetora, é ok fazer isso. É positivo. Agora, no circuito negativo, criança adaptada rebelde negativa, normalmente ela é vingativa, ela é procrastinadora. O que é procrastinar? É empurrar com a barriga. Está sempre deixando as coisas para amanhã. Amanhã eu faço, depois da manhã eu faço. E vai, enrolando, e nunca toma as providências que deve ser tomada. Essa é a criança adaptada rebelde negativa. Então perceberam que tem sempre o circuito positivo e o circuito negativo nos três estados do ego? Tem gente que
vive a sua vida praticamente no circuito negativo. O que se faz na terapia? É lograr êxito que a pessoa migre os seus comportamentos, seus sentimentos e seus pensamentos do circuito negativo para o circuito positivo. Esse é o objetivo de uma boa terapia, de uma boa psicoterapia, tá? Ficou claro isso? Sim. Sim? Então pensem nisso, tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Deixa eu ver aqui, deixa eu parar aqui um pouquinho. Tá aqui. Como é que estamos até agora? Kelly, tá palatável isso? Oi? Tá palatável? Tá bom de entender? Tá, sim, tá. Tá, Igor? Sim. Não, não é nem a questão, como você mencionou, a questão da pergunta, e sim, passou um filme já da minha vida todinha, desde criança até a vida do questão de Oh, meu trabalho. Deus. Mas como é que tá isso para você? Tá chegando bem? Sim, Você tá graças a tranquilo Deus, com isso? bem, sim, com uma certa maturidade, bom discernimento do assunto. Tá E de bom. forma que vem cada vez mais engrandecendo, saindo, vamos dizer, do meu conhecimento até então empírico e vendo a materialidade do conteúdo. Não está só naquele meu. Tá bom. Então vamos lá. Como é que é o nome da outra menina que tá aí? Como é que é? Girlene. É Gislene, né? Girlene. Girlene. Girlene, você tá aí? Estou. Eu gostaria de entender melhor sobre a criança rebelde. Eu não consegui entender assim esse ponto. O que ficou dúvida aí da criança rebelde? Eu vou Aí voltar lá. perdi o ponto. Mas pode falar de forma mais resumida, assim, bem breve. Tá bem, deixa eu abrir aqui para compartilhar novamente. Vamos lá, é criança adaptada rebelde, né, que você falou, né? Ouviu, Girlene? Você está me ouvindo, Girlene? Peraí. Não, Chavinho. Está ouvindo? Tá bom. Estou ouvindo. Você percebe que a criança adaptada, rebelde, tem o circuito positivo, negativo, que está aqui do outro lado, e o positivo. Sim. Certo? Certo. Vou começar a falar do negativo primeiro. Tá. A criança rebelde é aquela pessoa que está sempre do contra. Aí governo eu sou contra. Se é para sentar, ela levanta. Se é para levantar, aí ela senta. Se é para dizer sim, ela diz não. Ela está sempre do contrário, ela está sempre do contra. Isso é uma criança rebelde negativa, porque é uma pessoa vingativa. Se você faz alguma coisa para ela que ela não gosta, ela guarda aquilo e lá na frente ela vai vingar aquilo que ela passou. Ou seja, vai a forma, Entendi agora. vai dar o truco, tá? E a criança rebelde, negativa, é aquela pessoa que fica empurrando as coisas com a barriga. Ou seja, ela não pega e faz logo. Ela fica esperando. É uma pessoa que ela é muito taxada de preguiçosa. Entendi não agora. faz as coisas. Essa é a criança rebelde negativa. Agora, a rebeldia positiva é quando você se rebela contra uma injustiça social, por exemplo, mas de uma maneira positiva, se protegendo. Entendi. Claro? Ficou, Gisele? Entendi, agora ficou. Ficou? Ficou. Obrigado. É a sua filha que está aí? É. Qual a idade Ela dela? mesmo. 4 anos. Tem 4 aninhos, tá? Isso. E ela tá... Você está tomando conta Peraí. dela? Isso. Eu vou tirar esse celular da Não tem mamãe. alguém que possa... Peraí, como ele tá tomar falando? conta? Não tem ninguém que possa tomar conta dela? Não tem. É por isso que eu botei o fone, para eu conseguir ouvir. Mas como você estava falando comigo, eu tirei para prestar mais atenção. Ah, tudo bem. Beleza, então. Então, vamos em frente aqui. Mais alguma pergunta, gente? Não. Obrigado. Alô. Vamos que vamos. Vou dar mais uma coisa aqui para vocês, tá? Que ainda é a respeito dos estados do ego. Do momento que estiver falando com alguém, você tem que ter o quê? Tem um instrumento chamado egograma. E aí, se vocês puderem
fazer o egograma de vocês aí nesse papel que eu pedi que vocês trouxessem, é a seguinte, olha para cá para vocês aprenderem e depois vocês fazem. Olha, traça uma linha vertical e outra horizontal. Ou seja, quem entende da matemática é o eixo Y e o eixo X. São dois eixos, um vertical e um horizontal. No eixo vertical, você numera de 1 a 5 tamanhos iguais. O tamanho que você quiser. Tem o 0 aqui embaixo, né? Começa do 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços iguais. Agora, no eixo do X, ou seja, no eixo horizontal, você escreve, primeiro ponto aqui, ó, bota um pontinho ali e escreve PC, que significa pai crítico. O seguinte, bota outro pontinho e escreve PN, que significa pai nutritivo. O seguinte, bota um outro pontinho e chama de A, que é o adulto. O seguinte, bota um pontinho e CL, que é criança livre. E o último pontinho, CA, criança adaptada. Só isso por enquanto. Essas barrinhas que aí estão, deixa elas aí para daqui a pouco. Tem uma legenda aqui, ó, para vocês não se perderem. PC é pai crítico, PN é pai nutritivo, A é adulto, CL é criança livre, CA é criança adaptada. Aí, o que vocês vão fazer de uma maneira intuitiva? Isso é intuitivo mesmo, tá, gente? Você vai olhar assim e pensar assim, desses estados do ego que aqui estão, desses 5 estados do ego, pai crítico, pai nutritivo, adulto, criança livre, criança adaptada, qual é o que eu uso, vamos dizer assim, com a maior parte do tempo? Aí você vai, eu sou uma pessoa muito crítica. Então, você crê que o seu estado do ego pai crítico é o maior dele? Eu acho que é. Aí você bota lá. Mas chega a ser lá no 5? Não. Uns 4. Mas ele é grande. Tá. E depois? Então, você já desenhou o maior. E o menor? Qual o menor estado do ego? Qual o estado do ego que você menos utiliza? Aí você pensa intuitivamente. Como é que é? Eu sou uma pessoa que... Isso eu pensando alto, tá? Sou uma pessoa que tem dificuldade de me divertir, eu sou uma pessoa, de repente, acanhada, eu gosto muito de dançar, mas tenho vergonha de sair para dançar, eu fico mais dentro de casa. Então, o estado de ego que você menos usa, provavelmente é o quê? Criança livre. E aí você desenha a barrinha da criança livre menor que você achava. Eu acho que mais ou menos 1. Então, faz a barrinha no 1. Então, você já tem o seu menor estado de ego e tem o seu maior estado de ego. Que foi, no exemplo dado, foi pai crítico. Aí é você que tem que analisar. Então, você desenhou o pai crítico maior, você acha que você usa o pai crítico com maior constância. E com menos intensidade, mais fraquinho, a criança livre. Então, você tem o maior e o menor. E os outros? Deve estar entre esse grande e esse menor. Aí você desenha intuitivamente como é que é. Desenha intuitivamente. Lembrando que essas barrinhas azuis aqui só está como exemplo, tá? Você tem que fazer a sua, como você acha que é. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Desenha aí o seu egograma. Isso. Todos já fizeram? Só mais um momentinho, finalizando. Ok. Girlene está fazendo? Pronto, finalizado aqui. Pronto, finalizado aí, né? Girlene, você terminou? Consegui fazer. Conseguiu fazer? Sim. Kelly? Também. Muito bem. Me conta aí, Igor, qual foi o que você colocou maior para você? Pensei. Pai crítico? Uhum. E o menor? O menor, CL. Criança livre? Sim. Por que você botou o menor criança livre? O que levou você a colocar isso? Vamos lá, assim, consideração mais ou menos assim, por essa sequência, porque foi o seguinte, a que eu botei em maior foi a questão do pai crítico, aí o segundo ficou a criança adaptada, aí em seguida eu coloquei o adulto, aí
e segundo foi a questão do pai nutritivo, e último a criança livre. Então, o que Criança levou livre. isso foi Tá. essa questão, muitas vezes, de não poder, muitas vezes não poder expressar meu comportamento e minhas reações e ser até proibido de demonstrar o meu sentimento. Ah, tá certo. E qual foi o número que você colocou para o adulto? Você botou uma barrinha, até que número aqui? 3. Até o 3. Tá. E o pai crítico foi até que número? Foi o 5. Foi 5, lá em cima. E a criança livre foi quanto? Foi a 1. Foi a 1. Aí onde veio a criança adaptada com 4, como o senhor falou até no início. 4. Você tem que Tá ser ótimo. certo Tá bom. para estar, como dizer, para estar sendo inserido no meio. Aí muitas vezes eu tive que, da situação de pai crítico, essa criança adaptativa, foi aquela coisa que eu consegui enxergar para estar me adaptando, Tá para bom. estar fazer certos comportamentos, demonstrações, para eu estar. Tá bom. Obrigado, tá? Girlene, você tem como compartilhar conosco? Qual é a que você colocou maior? Na hora que estava tendo a explicação, Qual? meu sinal deu uma falhada aqui. Aí eu não consegui entender para fazer. Também. Ah, tá bom. Então, bora. O seu sinal aí é ruim, é? Bom, tudo bem. E Kelly? Como é que foi aí, Kelly? Botei o meu pai crítico no 4, o É o maior deles? nutritivo. É o maior deles? Não, o maior deles é o nutritivo. Ah, E o quanto? menor é o adulto. Tá, pai nutritivo é o maior. Quanto? Tá Quanto? lá, botei no 5. 5. E o menor Adulto. tá quanto? Ih, tá lá no 3. 2. Tá lá no 2. Ah, no 2, tá bom. Ok, tá bem, tá bem. Agora vamos ver aqui uma cosita. Ué, cadê? Ah, aqui. Olha para essa figura agora, que é a mesma lá, tá? Uhum. Tá vendo essa linha vermelha fazendo uma espécie de uma pirâmide? Sim. Tá vendo, Igor? Essa ideia aqui é que seja a ideia de um egograma ideal. Ou seja, o egograma não tem ideal, mas é o que aponta para ser o mais saudável possível. Que fica o adulto no comando, o maior deles, e depois vem o pai crítico. Ó, nesse exemplo aqui, o pai crítico está muito alto, a criança adaptada também está muito alta, a criança livre está muito baixa e o pai nutritivo está baixo. Percebeu? Uhum. Traça aí no seu egograma, partindo do ponto 0, a ideia desse triângulo aqui e vê como é que fica. Vê o que está sobrando e o que está faltando. Ok? Uhum. Agora, tem uma coisa aqui importantíssima para falar com vocês a respeito disso, porque isso aqui é um instrumento de medida. Nós estamos medindo, de alguma maneira, como é que está a sua personalidade. E tem uma constante que é chamada de hipótese da constância. Hipótese da constância é o seguinte: a somatório de pai crítico, mais pai nutritivo, mais adulto, mais criança livre, mais criança adaptada, multiplicado aí por um fator que é chamado de MM, que não interessa aqui agora, é sempre uma constante. E esse somatório aqui é o seguinte, o somatório das energias psíquicas. A energia psíquica do pai crítico mais a energia psíquica do pai nutritivo e assim por diante, multiplicado por um fator chamado MM, que é o Mother Milk, que depende muito de como a criança foi amamentada, como é que a criança foi alimentada, lá na sua infância precoce, tá? Então, vai depender muito disso aí também, por isso que tem esse fator para correção. Isso significa que, se eu somar essas energias que aqui estão,
ela vai ter dado um valor, vamos supor, para fazer conta cheia, ficar fácil. Eu somei tudo isso aí, deu 100 unidades. 100 unidades de energia psíquica. Somei esse trem aí. Essa soma é sempre uma constante, tá? Eu fiz um exemplo hipotético que a soma de tudo isso dá 100. Você olhando para esse desenho, se você diminuir o pai crítico, o que acontece, hein? Porque essa soma tem que ser uma constante. Se alguém diminuir, alguém tem que aumentar. Por exemplo, se eu diminuir o pai crítico, provavelmente a criança livre vai aumentar. O pai nutritivo também vai aumentar um pouquinho. Se eu diminuir a criança adaptada, provavelmente a criança livre vai aumentar, o pai nutritivo vai aumentar, assim por diante. Entenderam a lei da constante, que diz assim: quando o estado do ego aumenta em intensidade, um outro diminui por causa da mudança da energia psíquica, cujo total tende a ser um fator constante. Está claro isso? Sim. Mais ou menos? Então, vamos supor que eu recebo um paciente aqui no meu consultório. Eu não preciso de desenhar isso para perceber. Isso é a coisa que está no meu sangue. Eu olho para a pessoa e já estou vendo ali os estados de ego dele todinho. Aí suponha que é um cliente que tem um egograma, esse que está apontando aqui no exemplo. Você que está de fora, com que estado de ego eu vou começar a mexer com esse paciente? Qual o primeiro estado do ego que eu devo, vamos falar assim, entre aspas, atacar? O que está maior, o que tá maior negativamente? Não sei. O que você acha, Igor? Acredito que, no caso aqui, pegando exemplo aqui desse exemplo, a questão do adulto, então ele se torna maior, então, de certa forma, teria que ver assim, a base até a questão adulta, né? Se foi gerada de forma positiva ou negativa, para ter chegado nesse resultado adulto. Pressupõe que é tudo feito intuitivo, imagina que é tudo positivo. Certo. Então, qual é o primeiro estado de ego, provavelmente, que o terapeuta tem que trabalhar com esse cliente, com esse paciente? Durante esse verificando aqui, eu acredito que, posso estar até errado, seria a questão de criança, porque é o inicial, a primeira, né? Questão do criança. Perfeito. Eu vou começar a trabalhar a criança livre dele para aumentar, e aumentando a criança livre dele, o pai crítico diminui automaticamente. E a criança livre é mais fácil de trabalhar para aumentá-la do que diminuir o pai crítico. Ah, tá. Por exemplo, vou incentivar esse paciente a fazer coisas que ele gosta e que não está fazendo. Vou incentivar essa pessoa a ter, de repente, mais tempo livre para descansar, se for o caso. Por exemplo, aquele cliente, eu já tive um cliente assim, ele adorava dançar e não saía para dançar de jeito nenhum. Por quê? Diz que estava cansado, não tinha tempo, trabalhava muito, mas isso a gente foi vendo que isso, na verdade, era uma desculpa que ele tinha inconsciente. Então, à medida que ele foi sendo incentivado, passava deveres de casa para ele e tal, escutar mais músicas em horas de lazer, ele foi aumentando a criança livre dele e o pai crítico dele foi diminuindo automaticamente. Por quê? Por causa dessa hipótese da constância aqui. Se um aumenta, o outro tem que baixar para manter constante. Estamos juntos? Sim. Vocês pegaram a ideia, então, do negócio? Deixa eu fechar aqui. Você crê que você já consegue colocar alguma coisa disso em prática na sua vida? Igor, o que você acha? De certa forma, da maneira como ela foi passada, vamos dizer, essa questão relacionada à questão de, muitas vezes, até por questão de crenças, de desmistificar muitas coisas, muitas crenças, muito aquela coisa do que é passado, como eles podem dizer, da maneira como é passado para a gente, sem apenas sem questionamento. Apenas você aquele feedback e aceitar, e não ter nenhum questionamento, nenhuma crítica a respeito daquilo, e achar que aquilo é a verdade, fazer daquela maneira. Muitas vezes não está nem errado, mas pode ser algo que você pode estar lapidando, até melhorando.
Aí eu pergunto, volta à pergunta inicial. Você crê que já tem condições de colocar alguma coisa disso que você aprendeu aqui hoje em prática na sua vida? Vamos chamar de mais um empurrão. Mais um empurrão. Tá, o que que você colocaria em prática em primeiro lugar a partir de agora, a partir de hoje? Não espere para amanhã, é hoje. Precisando, como você falou, a questão da nossa pilastra é a questão emocional, espiritual e o físico. Eu estou precisando mesmo tirar mesmo e botar para correr o físico. Estou parado, parte física. Mas o que é? Fazer o quê? Fazer o quê? De exercício físico. Eu tenho trabalhado a questão, procurar trabalhar a parte emocional, espiritual, mas o físico eu tenho meio que deixado de lado. Ah, é? Ih, rapaz! E a sua profissão não é obrigatório fazer atividade física, não? Forma sim, mas assim, de certa forma mas Mas você não cumpre. Como assim, por avaliações em prazo curto. Não tem essa avaliação. Aí a gente acaba para segundo plano. Isso eu digo do meu caso, não digo dos demais, que tem muitos que na sua folga estão na atividade física. Tá bom. Você se importa de falar o que você faz ou você prefere não falar? É que eu sou policial militar, tinha falado policial inicialmente. Tá, mas você não falou na presença de todo mundo, por isso que eu perguntei. Eu sou policial militar, mas... você, qual é a sua patente? No caso, eu sou praça, eu sou cabo da polícia militar. Praça. Cabo. Isso. E tá sentindo que o físico tá precisando dar uma guaribada? E pela questão mesmo, como a questão da interligação, né, da gente tudo, que tá tudo interligado, a questão do emocional, espiritual e o físico. E a questão do físico eu tenho meio que deixado de lado. Eu nunca aquele atleta de praticante de exercício. Então, o que você vai colocar em prática a partir de amanhã? Atividade física cedo. Pegar um tênis, uma bermuda, camisetinha e já começar correndo. Para a academia. Verdade? Com toda a sinceridade. Verdade verdadeira? Verdade. Opa, então tá bom. Que às vezes precisa daquele empurrão. Empurra, senão não vai. Tá bom. Então tá certo. É um propósito, né? Tá. Me diga uma coisa, Girlene. Você está ouvindo a gente, Girlene? Sim. Você crê que tem alguma coisa disso que nós falamos hoje que você pode colocar em prática hoje ou amanhã? Hã? Se você estiver falando, eu não estou ouvindo. Também, né, mas eu tenho consciência que eu não vou conseguir colocar em prática. O quê? Tá me ouvindo agora? Agora estou. No caso, eu tenho consciência que eu preciso fazer atividade física, mas eu tenho consciência também que eu não vou conseguir tão rápido assim, de hoje para amanhã, conseguir colocar em prática. Mas assim, uma coisa que eu tenho a intenção, mas que eu não consegui executar ainda, é fazer atividades em casa. Atividade física em casa? Isso. Eu ainda não consegui executar. Eu tenho essa intenção. Tenho vontade, assim, né, de ir também para academia, mas eu sei que, por enquanto, na minha circunstância, não será possível. E tem alguma coisa que impede você fazer em casa? Não. É mais questão mesmo de ter foco, né, disciplina. Então falta disciplina. Foco, determinação, né? Tá. E você precisa de alguma coisa para ter esse foco e essa disciplina? Eu acredito que sim, né? A questão da procrastinação, né? Tem que trabalhar nisso. E como é que a gente pode te ajudar nisso? É boa pergunta. Boa pergunta. Então, se é uma boa pergunta, certamente virá uma boa resposta. Me conta aí a resposta. Essa daí agora eu não tenho a resposta, mas eu gostaria de saber, sim. Tá bom, obrigado, tá? Kelly, tem alguma coisa que você vai colocar em prática hoje ou amanhã? Em relação a mim, com meu filho, tentar fazer ele se virar mais sozinho, né? Ah, é? Mas o que você vai fazer? Vai colocar alguma coisa dessa que nós falamos aqui hoje em prática? Então, eu acho que eu posso ser
um pai nutritivo mais relaxado. Pai nutritivo, relaxado? Que diabo é isso? Assim, não, como é que eu posso te explicar? Ajudar sem fazer, no lugar da pessoa. Sem salvar. Isso, sem salvar, exatamente. Tá. Salvar menos. Então você vai ensinar ele pescar ao invés de dar o peixe. Isso. Tá bom. É um bom começo, viu? A carga daqui dos ombros, né? Depois fica com os ombros doídos aí, né? Fica. Tá bom. Muito bem. Gente, nós chegamos aqui ao final do que eu tinha que falar hoje para vocês, tá? Eu queria ouvir vocês, como é que foi estar aqui hoje, para a gente fechar. Ótimo. Atendeu às suas expectativas, Igor? Senhor, sim. Foi algo assim que como eu falei para o senhor inicialmente, há muito tempo que eu já venho despertando pela questão desses assuntos relacionados à questão de linguística, a questão da psicanálise, esses assuntos. Aí quando apareceu, porque hoje nós temos uma ferramenta, esse aparelho que a gente usa, smartphone, celular, que tudo que a gente fala, ele mostra, ele diz tudo, ele mostra pra gente. Aí mostra até seu pensamento. Pensou e já está lá mostrando. Foi quando mostrou aqui o celular e botei, vou verificar aqui o patrocinar tudo, eu estou de folga, aí eu verifiquei a data, provavelmente eu vou estar de folga e aí eu vou assistir. Aí eu pesquisei, vi que relacionava o assunto, aí eu achei até mais uma coisa voltada assim para um meio mesmo administrativo, só que depois eu verifiquei que tinha toda a questão primeiro de uma base para chegar no profissionalismo. Isso. Tem muito mais coisas para ser dito, tá? Só que não cabe numa masterclass. A gente vai ficar aqui a noite inteira falando disso. Mas, desculpa, a ideia era essa, tá? Alguma coisa assim para vocês terem um primeiro momento. Girlene, você está aí? Sim, estou. Quer dar o feedback? Como é que foi? Sim, assim, eu sempre pesquiso, né? Sempre eu vou para muitas lives gratuitas com relação a isso, mas eu nunca vi algo tão simples, direto e profundo. Obrigado. Embora dê uma cortada no meu sinal algumas vezes, em algumas explicações, em alguns momentos, eu não consegui acompanhar tudo. Né? No caso mesmo do gráfico, eu não consegui fazer fazer a minha análise, porque na explicação o sinal caiu. Tá. Mas em forma geral, no resumo, eu nunca vi algo tão simples, direto e profundo, assim, algo realmente que, com certeza, né, para quem busca esse conhecimento, fez a diferença. Tá bom. Essa masterclass vai ficar gravada por alguns dias. Aí você pode retomar lá, na hora que o sinal estiver bom, e reveja, tá? Você vai receber o link para rever. Muito obrigada. Nada, imagina. Kelly, como é que foi para você? Dá o feedback para nós. Sempre muito bom, né, doutor Silveira? Sempre muito bom. Eu acho que as oportunidades aparecem e a gente tem que aproveitar, né? Sempre aprende um pouco mais. Estava dentro da sua expectativa? Tá? Com certeza. Atendeu as suas expectativas? Sim. Tá bom. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês e vocês aguardam aí que vocês vão receber mais link para outras coisas que nós vamos fazer por aí também, tá? É bom ter vocês aqui no nosso cadastro para vocês poderem receber aí notícias de coisas que vocês podem fazer, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e um bom descanso para vocês hoje, tá? Até mais. Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, Girlene. Boa noite. Prazer, viu? Gratidão. Prazer é meu. Tchau.